Então, hoje, 9 de setembro de 2012, nós temos aqui o aluno Lucas, que tem algumas perguntas. Vou aproveitar gravar e colocar à disposição de todos os alunos do seminário. Vamos lá. Então, são duas perguntas. Prefere que eu faça as duas de uma vez? Ou... Tanto faz. Bom, vamos lá. A primeira, assim, sobre a questão do simbolismo. Isso é uma das coisas que se perdeu na modernidade, né? Ou pelo menos na parte da intelectualidade dentro da modernidade. Isso é uma coisa que não existe mais. Qual é o problema? O que isso implica e afeta? Assim, o que os intelectuais da modernidade não podem ter jamais sem ter o conhecimento do símbolo? Não é que eles perderam o conhecimento dos símbolos. Entendem perfeitamente os símbolos, mas só os entendem como criação cultural humana. O que realmente se perdeu, quer dizer, é a ideia da constituição simbólica da realidade enquanto tal. Quer dizer, a concepção que acabou se consolidando na modernidade, não que houvesse essa concepção explicitamente, mas é um conjunto de atitudes, modos de percepção que se incorporou, se tornou mais ou menos espontâneo, é o de encarar a realidade como se fosse uma coleção de objetos. Cada um desses objetos é considerado ou como uma substância separada ou como parte de um todo, tá certo? Mas parte de um todo compreendido assim no sentido mais ou menos mecânico da coisa. Você tem o universo, tem as leis universais e dentro disso os vários objetos se comportam segundo essas leis. Se bem que a própria noção de lei foi se dissolvendo com o tempo, até chegar hoje na física quântica, é difícil você falar de lei, fala-se mais de constantes estatísticas, mas ainda assim essa é a ideia. Agora, o fato de que nenhum objeto é completo em si, de que nenhum ente é completo em si, de que ele sempre remete a outros, tá certo? E de que as relações que ele tem com os outros fazem parte da sua própria constituição, essa ideia se perdeu. Tá entendendo? Então, por exemplo, o fato de que você tem aqui um animal e esse animal ele se relaciona com milhares de outros tipos de espécies animais e cada uma dessas espécies animais tem dele uma visão diferente. Por exemplo, o exemplo que eu dou é o sapo, o mosquito e a águia. Quer dizer, o sapo come mosquito, então o mosquito sabe alguma coisa a respeito do sapo, mas não é exatamente a mesma coisa que a águia sabe a respeito do sapo. Entendeu? Então, nós também sabemos alguma coisa a respeito do sapo, os outros bichos também sabem, as cobras também sabem. Então, essas várias visões, essas várias perspectivas que as outras espécies têm deste animal, dissolvem por acaso a objetividade desse animal? Não, ele é apenas um conjunto de perspectivas, ele não é nada em si, ao contrário. Ele é alguma coisa em si mesmo, e essa coisa que ele é em si mesmo, a constituição própria dele, já contém implicitamente todas as possibilidades que ele tem de se comunicar com outras espécies. Quer dizer, a constituição do sapo implica que ele seja visto de uma maneira pelo mosquito e de outra maneira pela águia. Isso está também nele. Isso quer dizer, cada ente é uma coleção imensa de perspectivas que estão todas condensadas nele. E ele, por sua vez, também tem a sua perspectiva sobre o outro. E esse é o verdadeiro tecido simbólico da realidade. Isso quer dizer, os entes não são meras relações, evidentemente, eles são uma substância, mas da sua substância deriva um conjunto de propriedades, tá certo? Que estão maravilhosamente articuladas em cada um. Se você perguntar assim, um sapo teria a capacidade de trocar as perspectivas, de fazer com que o mosquito o enxergasse como a água enxerga? Não, ele não tem essa capacidade. Isso quer dizer que essas duas perspectivas estão ancoradas na constituição dele. Ele não pode mudar isso. Está compreendendo? Sim. Então, é nesse sentido que a própria realidade ela tem uma constituição simbólica. Então, o simbolismo não é uma criação cultural, não é uma invenção humana, ele é um dado da realidade. Esse dado da realidade pode ser trabalhado pela cultura. A cultura pode descobri-lo e elaborar em cima.
E ela pode também criar símbolos, quer dizer, existem símbolos que são de criação humana, as nossas figuras de linguagem, etc. Mas se não houvesse essa base natural do simbolismo, tudo se perderia. Então a ideia do simbolismo natural se tornou incompreensível para a modernidade. Se bem que existem estudos hoje que começam a, vamos dizer, a tentar redescobrir isso aí, ou como se diz hoje, resgatar, tá certo? Mas são estudos isolados, são estudiosos isolados que descobrem uma coisa, descobrem outra. Mas, de modo geral, o simbolismo natural desapareceu. Então isso quer dizer que o que existe é, de um lado, a natureza como um dado meramente físico, e do outro lado existem as criações culturais humanas. Qual é a conexão de uma com outra? Ninguém sabe. Agora, quando você parte da base do simbolismo natural, essas articulações começam a se tornar muito mais claras. Esse outro exemplo de simbolismo natural que eu dou é aquele do que eu chamei, vamos dizer, a tripla intuição. Você conhece essa apostila? Sim. Então, vamos dizer, o simbolismo, vamos dizer, da consciência ou inteligência como luz. Não é isso? Isso é apenas uma figura de linguagem, é um modo de ver, é um modo de dizer. Não, isso aí tem um fundamento óbvio, porque houve uma época em que não tinha luz elétrica, em que o ser humano não tinha domínio do fogo. Isso quer dizer que quando tinha sol ele enxergava e quando não tinha ele não enxergava. Isso quer dizer que a presença da luz e a capacidade de enxergar eram coexistentes. Está entendendo? Então aí você não tem aquela distância que existe entre o sujeito e o objeto. Por exemplo, aqui estou eu, aqui está esse objeto, que é esse copo. Tá certo? Então, eu posso considerar a visão que eu tenho desse objeto como se fosse apenas uma percepção minha, algo que está se passando no meu cérebro. Eu coloco a existência objetiva do copo entre parênteses. Mas eu posso fazer isso com a luz? Não posso fazer. Porque a luz é a condição de possibilidade de que eu veja os outros objetos. Então isso quer dizer, este objeto pode ser apenas uma percepção minha? Eu falo, não pode. Porque entre eu e ele tem um meio. E esse meio chama-se luz. Você está entendendo? E a luz, evidentemente, não está sob o meu controle. Então, quer dizer, o meio luminoso é que permite que eu veja as coisas. Então não é uma relação que existe entre, vamos dizer, o meu olhar e o objeto. Existe um intermediário, mas esse intermediário, ele nos envolve. Ele não é como se fosse um canal que me liga com o objeto, uma linha que vai de mim ao objeto. Não, ele é o meio onde nós dois estamos. Ele nos envolve e contém. Você está entendendo? Então, tanto a minha capacidade de visão quanto a presença do objeto são funções da luz. Então isso aí já ilustra essa estrutura simbólica da realidade melhor do que qualquer outra coisa. Ou seja, continuando nesse sentido de raciocínio, a natureza seria um dado objetivo, concreto, ou ela seria um símbolo? Não, as duas coisas. Aquilo que não é um dado objetivo concreto não pode ser símbolo de nada. Aquilo que não existe não simboliza nada. Então, quer dizer, a presença física do universo é condição para que ele seja um tecido de símbolo. Está entendendo? Eu falo natureza não no sentido de que a ciência moderna usa. Dado objetivo e... Bom, mas tem em primeiro lugar, vamos dizer, o universo como dado imediato. Quer dizer, como mera presença. Tem uma presença que está em volta de você e dentro da qual você está. Portanto, tem uma presença que você recebe e outra presença que é você mesmo. Isso é um dado imediato. O conceito da natureza na ciência é outra coisa. É um conjunto de recortes articulados e conjunto de observações e conclusões articuladas. Isso é outra coisa. Tá certo? O universo como tal,
ele basicamente não muda. Mas o conceito científico da natureza muda. Tá certo? Porém, para ele mudar, é necessário que ele tenha como seu objeto a natureza no primeiro sentido, a qual não muda. Se a natureza mudasse junto com as suas concepções, com as concepções científicas, não daria para saber que as concepções científicas mudaram, porque você não teria um objeto permanente de referência para fazer as comparações. Tá certo? E em terceiro, você tem toda a elaboração cultural dessa coisa. Está entendendo? Sim. Agora, o universo como tecido de símbolos é uma outra coisa ainda. Daí ele não é um mero dado. Esse dado, ele diz alguma coisa para você. Por exemplo, desde que você nasce, você está dentro de um negócio que são as direções do espaço. E as direções do espaço são a articulação de todo o simbolismo possível. Para frente, para trás, direita, esquerda, em cima e embaixo. Então, quer dizer, você já está dentro de uma estrutura simbólica na hora que você nasce. Não é só uma estrutura espacial. Essa estrutura espacial tem significado e ela tem um significado em si mesma. Ou seja, tudo que não é o meu eu verdadeiro, ou o meu eu profundo, que eu estou chamando de natureza, que é a realidade, é um símbolo. Não sei, eu acho que a pergunta não está muito bem formulada, sabe? Os conceitos estão misturados. O que eu estou tentando chamar de natureza não seria nem o que a ciência diz da natureza, e nem essa natureza que é em oposição à cultura humana. Tudo que não, a natureza como oposição oposição à cultura é um conceito científico também. Isso é uma criação cultural. A distinção de natureza e cultura é um produto cultural tardio. Se você pegar as civilizações mais antigas, essa distinção não existia. Então, quando você vê, por exemplo, a ideia dos deuses no politeísmo grego, os deuses são inseparavelmente forças da natureza e personagens autoconscientes, falantes como os seres humanos. Foi mais tarde que se separou uma coisa da outra. E disse, não, o elemento natural existe em si, e o elemento falante, o elemento de subjetividade dos deuses é uma criação humana. Foi a ciência que falou isso mais tarde. Poderia falar que a natureza é um símbolo, no sentido que Platão fala que ou Aristóteles fala que a natureza é confusa e obscura, ou não é por esse sentido? Não, a natureza é um conjunto, um enorme sistema de símbolos. E se ela é obscura em si mesma, se é obscura para nós, eu acho que esta última hipótese é mais viável, né? Obscura para nós. Mas se ela fosse obscura em si mesma, ela poderia funcionar? Ela não pode ser totalmente obscura. Quer dizer, a obscuridade é uma impressão que nós temos. Mas na natureza, como em tudo mais, existem elementos de luminosidade e de obscuridade. Aliás, luminosidade e obscuridade são ao mesmo tempo, são dados naturais, físicos, e são símbolos, inseparavelmente. E a natureza é uma realidade de direito próprio? Claro que é evidente. Quando você nasce, ela já está aí. Quer dizer, é concebível a existência da natureza sem o homem, mas não do homem sem a natureza. Você pode conceber que houve uma natureza antes do aparecimento do ser humano. Mas o contrário não é concebível. Do ponto de vista da criação, da Bíblia? Não, por qualquer ponto de vista, assim. Tanto do ponto de vista da Bíblia quanto do ponto de vista evolucionista, a natureza existe antes do homem. Ou seja, porque dá a impressão que ela estaria em função do ser humano, né? Que o ser humano é uma criação de Deus, e Deus cria a natureza para estar em função do homem. Nesse sentido, ela Isso é o que nós achamos, né? O que nós viemos por último. Mas se Deus quisesse parar a criação no terceiro dia, ele não poderia? Claro que poderia. Tem, às vezes hostil, às vezes favorável, mas não vê o caso aqui. Quer dizer, nós dizemos assim, não, Deus fez a natureza
para nós. Então nós seríamos onde a finalidade, tá certo? Mas isso não torna a natureza dependente de nós. Tanto não é dependente de nós que, você vê, o ser humano não é naturalmente adaptado à natureza. Não é isso que é. Se ele fosse adaptado, não existiria tecnologia, não existiria nada, nós estaríamos no meio da natureza pastando, felizes como bois, sem problema, tá vendo? Quer dizer, o homem é desajustado em relação à natureza. Quer dizer, ele pertence a ela sob certo aspecto, mas sob outro aspecto ele está fora dela. E isso é universal. Você não vai encontrar nenhuma população tão primitiva que ela não tenha nenhuma técnica. Mas espécies animais você encontra. Né? Os leões têm algum aparato técnico que eles têm inventado? Não. Eles estão perfeitamente, eles já nascem com todo o equipamento que eles precisam para comer as zebras. Agora você pega o mais primitivo que tiver, ele tem alguns instrumentos. O ser humano mais primitivo ele tem alguns instrumentos. Por que ele precisa desses instrumentos? Porque ele não está perfeitamente adaptado. Ele tem a capacidade, a potencialidade de criar novos meios de adaptação. Algum deles é satisfatório? Não. Quer dizer, nenhuma tecnologia é plenamente satisfatória para as finalidades que ela se propõe. E por isso mesmo existe o progresso da tecnologia. Se houvesse chegou no estado perfeito, não dá para progredir mais. Então o homem estaria com aquela dose de tecnologia perfeitamente adaptado à situação. Mas isso nunca aconteceu, nem vai acontecer. Porque a tecnologia também, ela por si mesma, ela modifica o ambiente. Então você estava num ambiente e não estava mal adaptado. Aí você inventa uma tecnologia para se adaptar. Só que daí a tecnologia modificou o ambiente de novo. E pode criar uma nova inadaptação. E assim por diante, ele nunca termina. Quer dizer que o homem é a culminação da natureza. E a culminação e a finalidade. Eu digo, bom, você pode dizer isso, mas isso não é totalmente exato. Sob certo aspecto é assim, mas sob outro não é. Então é uma figura de linguagem, não uma coisa rigorosa. É um modo de dizer, é uma impressão que nós temos. Às vezes nós temos a impressão que nós somos o coroamento e finalidade da natureza, e às vezes nós temos a impressão de que nós estamos exilados dentro dela, de que ela não foi feita para nós, de que nosso lugar não é aqui. Não temos as duas impressões? Então é uma figura de linguagem. Quando você sente de um jeito, você fala de uma maneira, quando você sente do outro, você fala de outra maneira. Nenhum dos dois corresponde exatamente à realidade, mas há uma tensão entre as duas coisas e você não sabe exatamente qual é a solução dessa tensão. Provavelmente porque ela é um elemento constitutivo da nossa condição. Eu diria, essa é a minha preocupação, assim, entender esse simbolismo da natureza, seria por eu ter ouvido em algumas aulas o senhor falando, por exemplo, que tudo isso que está em volta, que é externo a gente, nos ajuda a repensar a nossa unidade. Sim. Agora, para colocar, veja, tudo depende de você conseguir colocar as perguntas de uma maneira que funcione. E para colocar as perguntas, você precisa de muito conhecimento. As perguntas surgem no nosso interior antes que a gente tenha os conhecimentos necessários para formulá-las de uma maneira proveitosa. E esse é o grande drama humano, né? Isso é o que eu chamo de trauma de emergência da razão. Quer dizer, você nasce com a capacidade da razão e por isso mesmo você tem perguntas. Você nasce com a razão, mas não nasce com conhecimentos. Né? Então isso quer dizer que você é capaz de ter dúvidas, perplexidades e sofrimentos de tipo racional, dúvidas profundas, que você não tem sequer os elementos e a linguagem para formular corretamente. Está entendendo? Isso quer dizer que a faculdade da razão não surge no homem como se fosse um instrumento que está à sua disposição. Ela surge também como um problema, porque ela te coloca dúvidas que estão não só acima da sua capacidade de resolver, mas até da sua capacidade de formular. Está entendendo? Para formular corretamente uma questão,
Nós temos que saber como essa questão foi tratada ao longo dos tempos e qual é a terminologia exata, quais são os conceitos descritivos necessários. Daí sim a gente formular o problema é este. Mas antes disso, a gente está tateando, não no meio do problema, nós estamos tateando no meio da linguagem, tentando encontrar a linguagem para expressar o problema. Está entendendo? Então, quer dizer que a possibilidade de um sujeito progredir nesse tipo de conhecimento é ele ter a paciência de saber que ele tem perguntas que ele não sabe nem formular. E que vai ter que esperar um tempo. Quer dizer, a própria pergunta que você está formulando aqui, para formular corretamente essas questões, você precisa ter um bocado de conhecimento filosófico. Então, a sua pergunta ela vem de uma maneira meio, como é que se diz, disforme, de maneira que eu tenho que adivinhar o que você está querendo dizer. Está compreendendo? Mas isso é natural, isso é parte do aprendizado. Então, quer dizer, as respostas, elas não vão funcionar muito, porque a sua pergunta não apreende direito o objeto ainda. Está compreendendo? Se eu for tentar ser assim, mais claro e direto possível. Eu vou lhe dar um exemplo. O meu filho Thales, quando ele era pequeno, um dia ele me perguntou assim: onde fica a fábrica de batatas? Qual é a possibilidade que ele tem de receber uma resposta? Nenhuma. Porque para formular ele quer saber qual é a origem, de onde vêm as batatas. Tá certo? Mas como a origem de tudo que ele conhece foi uma fábrica, foi alguém que fez, ele também supõe que alguém fez as batatas. Então eu teria que explicar para ele que existem objetos naturais, existem objetos de fabricação humana, etc, etc, para daí chegar na questão das batatas. E a pergunta, a formulação dela é absurda, mas ela mostra uma curiosidade real sobre alguma coisa que é perfeitamente real. E esse é que é o problema. Quer dizer, o problema não é tanto você saber a resposta, mas você saber articular as perguntas direito. Às vezes mesmo quando você sabe articular as perguntas, você não tem a resposta. A segunda pergunta seria lindo com a primeira, qual seria a relação da alma imortal com a natureza e os poderes da alma imortal sobre a natureza, não só fisicamente assim, mais materialmente imediato, mas quais seriam os mais profundos? Veja, dentro do processo natural, todas as ações, todos os processos estão limitados às possibilidades da própria natureza. O ser humano, ele pode recorrer a Deus. Uma tartaruga não pode fazer isso, o leão não pode fazer isso, um elefante não pode fazer isso. Tá? Ou seja, você tem um canal direto com um poder que transcende infinitamente a natureza. O que mais você quer? Claro. E ao mesmo tempo... E por outro lado, você precisa ver que se a alma é imortal, ela dura mais do que a totalidade do universo físico existente. Então quer dizer que o conjunto das almas humanas é uma dimensão de realidade que vai infinitamente acima do universo físico. Ou seja, tem poder sobre o universo físico. Claro que tem. Não um poder direto, pessoal, mas tem um poder de interferência através do apelo a uma instância superior. Quer dizer, você pode, por exemplo, cortar processos naturais que já estão em andamento. Ele está com câncer terminal, ele vai morrer. Ele faz a prece e de repente aquilo desaparece. Quantas vezes não aconteceu? E isso não depende do seu conhecimento, é só a capacidade que você tem. Pode ser o sujeito mais ignorante do mundo, entendeu? Mas
O canal de comunicação com Deus todo mundo tem. E isso efetivamente age sobre a natureza. As pessoas não se interessam por isso hoje, elas não querem saber. Você, por exemplo, se você estudar a obra dos filósofos do século XX, eu digo, quantos deles leram um livro sobre milagres? Quase nenhum. Então eles não sabem nada a respeito. Zero. Né? Então para eles isso não existe. Não existe porque eles não foram lá perguntar. Mesmo a questão do simbolismo, eles não se interessam. E no entanto, por exemplo, quando você vê aquela história do Padre Pio, chegou a menina sem pupilas, ele fez a menina enxergar sem pupilas. E meu filho, isso é mais importante do que as 2 guerras mundiais, você está entendendo? Então, isso é um acontecimento central, que mostra claramente que a alma humana existe numa dimensão que transcende a sua própria existência física. O que pode ser mais importante do que isso? Quando duraram as 2 guerras mundiais? Somando tudo, foram 8 anos. 4 a 8. O que é isso na escala de imortalidade? Não é nada. Eu poderia dizer que o pré-requisito da salvação seria eu reconhecer que eu sou eu mesmo, a minha unidade, e, por exemplo, e a natureza seria... Reconhecer a sua condição de alma imortal é básico, é? Porque se você não sabe nem que você é imortal, como é que você vai se interessar em saber se você vai para o céu ou para o inferno? Então, quer dizer, a questão da salvação só existe para quem tem consciência de imortalidade, senão não. Mas é claro que vamos dizer, essa consciência no ser humano, mesmo que você a tenha, que você já entendeu que a coisa é assim, isto não quer dizer que você possa se comportar conscientemente como alma imortal o tempo todo. Porque, vamos dizer, 90% da sua atenção, pelo menos, vai estar ligada em elementos do imediato, que é para a sua sobrevivência física. E você vai ter que prestar atenção nisso. Você pode até estar querendo pensar na alma imortal, mas você vai ter que, por exemplo, vai ter que acordar, levantar, tomar café, tomar banho. O que isso tem a ver com a alma imortal? Não tem absolutamente nada, mas você vai ter que se ocupar disso. Então isso quer dizer que o apelo, né, do mundo físico, ele mantém a nossa atenção grudada em coisas do ambiente imediato, de modo que você perde a consciência da escala real na qual você existe. Mas depois você lembra de novo. Então o homem está sempre indo assim, do grande para o pequeno, né? na escala de tempo. Um trecho do... Por exemplo, se você está sob um perigo imediato, tá certo? Você tem que agir imediatamente. Então, aqueles 2 ou 3 segundos ali vão concentrar toda a sua atenção como se aquilo fosse a duração eterna, fosse toda a duração do cosmos, né? Se bem que em termos de eternidade aquilo é nada. Então nós vivemos dentro dessa dupla escala de tempo, né? Grande e pequeno. E também da escala de espaço, grande e pequeno, porque se você, em termos de eternidade, você não tem limitação de espaço. Mas aqui você tem. Quer dizer, a ação da alma humana sobre o ambiente físico não é direta, é através de Deus. Mas você tem esse canal com Deus que nenhum outro, um tijolo não tem, uma minhoca não tem, um elefante não tem, só nós temos. Só nós podemos falar com Deus e pedir alguma coisa. E o fato de que essas coisas, de que essas preces sejam respondidas, esse é o fato fundamental da existência humana. Entendeu? Porque o problema não é assim, você pensa as religiões, sistemas de crenças, etc. Bom, isso são coisas que os homens pensaram. Fulano pensou isso, fulano pensou aquilo, etc, etc, etc. Mas é evidente que tudo isso somado só tem uma importância histórico-cultural. Agora, a importância objetiva, essas coisas só podem ter se Deus existe e Deus responde. Se não, não, são apenas ideias que você teve.
Tá entendendo? Quer dizer, o que interessa não é a religião, é a ação divina, a qual não depende da sua religião, não depende das suas crenças, não depende de absolutamente nada, é uma liberdade divina. Está entendendo? Quer dizer, o fato de que o próprio Deus tenha criado uma dialética entre a nossa crença e a ação dele, tá certo? É um dos milagres mais extraordinários. Porque quando Cristo fala, a tua fé te salvou, eu digo, como que a minha fé pode me salvar? Foi você que me salvou. Hã? Mas ele vinculou uma coisa a outra. Eu salvei porque você demonstrou a fé, mas a fé não é a causa. A fé é apenas ocasião, a causa é a ação divina. Está entendendo? Então, Deus quer que você dê a ele um pretexto para ele curar você. E esse pretexto é a sua fé. Mas a fé não é a causa. A história que a fé remove montanhas, a fé não remove um palito. Né? O que remove é Deus. Não é isso? Então, Deus, para não dizer que ele fez tudo gratuitamente, ele diz que a sua fé interferiu no coisa. Mas ele, se ele quiser curar você ou salvar você sem fé nenhuma, ele também pode fazer. Nada pode impedir de fazer. Então, o que interessa, a coisa que mais interessa é observar e documentar a ação divina no mundo, não o fenômeno das religiões, você está entendendo? Esse é um fenômeno separado. A religião é apenas o que nós pensamos a respeito de Deus. Uns pensam assim, outros pensam assado, etc. Mas do próprio Deus, o que pensa? Se ele não existe e não pensa nada, então as religiões são só um fenômeno histórico-cultural local, elas não têm alcance cognitivo sobre a realidade. Não é isso? Eu digo que se as religiões estiverem todas erradas, inclusive a católica, tudo que os padres falam que vai tudo errado, eu falo, bom, isso aí não interfere em nada na ação divina sobre o mundo. Você vai dizer, antes que aparecesse, por exemplo, o judaísmo, Deus não agia? Agia. Antes que aparecesse o cristianismo, mais ainda. Deus começou a agir muito antes da criação. Não é isso? Então, o essencial de tudo isso é a ação divina. A ação divina existe, ela pode ser documentada. Então, se você pensar, por exemplo, compreensão da história, teorias da história, digo, um bocado de gente fez teorias da história, investigou a história, etc, etc, mas, bom, isso deveria, como toda ciência, um conhecimento objetivo, ele deve te dar a capacidade de previsão dos acontecimentos. Não é isso? Por exemplo, se você é mordido por uma cobra, bom, tem que ser o cara que estudou as cobras, ele tem que saber mais ou menos. Bom, daqui 30 minutos vai aparecer uma febre, depois vai dar isso, daí que no fim você morre, ele sabe o que vai acontecer. Né? Então, e no campo da história, quem sabe o que vai acontecer? Eu sei quem sabe o que vai acontecer. A Nossa Senhora sabe, porque ela disse antecipadamente, tudo aconteceu exatamente como ela disse. Então, em 1917, ela disse o que estava acontecendo hoje, com uma exatidão absolutamente impressionante. É? Então ela tem o conhecimento. Então, se a gente quer saber o mistério da história, falou, bom, é melhor começar perguntando para Nossa Senhora. Agora, se você vai falar isso para um cientista social materialista, ele te dá na cara aquela risada do ignorante. O cara que nunca estudou o assunto, não sabe coisa nenhuma, tem medo de estudar o assunto. Né? Porque a coisa o coloca numa dimensão cognitiva imensamente superior a dele. Então é mais fácil ele ficar lidando com estatísticas de produção, com orçamento militar, etc, etc, e tentar prever com base nisso e errar sempre. Agora, quando você pega lá a profecia de Fátima, eu digo, opa, é tudo meticulosamente exato. Quer dizer, é um conhecimento divino mesmo, aquele negócio não falha. E se a pessoa dizer, não, foi coincidência. Eu digo, mas por que nunca acontece uma coincidência com aquilo que você fala, né? Você fez uma previsão e por coincidência ela se realizou. Isso nunca acontece com você, né?
Quer dizer, aí é você pegar a noção de coincidência e divinizá-la. O poder da coincidência se torna uma espécie de Deus. Só que é um Deus cego, né? Ele faz acontecer aqui uma coisa, aqui outra, e tudo acontece por acaso. Só que se é assim, quer dizer, se o universo de fato é governado pela coincidência, não há possibilidade de nenhum conhecimento científico. Vamos desistir já. Né? Se não há uma conexão, interconexão, não dá para conhecer nada. E se há essa interconexão, bom, você tem que procurá-la no nível mais alto e mais claro. E esse nível mais alto e mais claro é o que aparece na profecia. Agora, tudo isso que eu estou falando faz parte da inteligência natural humana. Eu não estou usando aqui nenhum dado da revelação. Eu estou me baseando em texto bíblico. Tá certo? E mesmo a profecia de Fátima, eu não a estou encarando como se ela fosse uma revelação. Eu encaro simplesmente como um fato que aconteceu. E dentro desse fato, quer dizer, foi uma constelação de fatos enormemente complexa, a convocação aos 3 menininhos, depois a data marcada, depois aquele negócio do sol, aquele acontecimento com o sol e o conteúdo profético. Tudo isso articulado é o milagre de Fátima. Não é nenhum pedaço nem o outro. Então, a inteligência natural humana ela tem a capacidade de perceber a unidade de tudo isso. E nós percebemos que foi uma sequência única de acontecimentos que inclui uma mensagem dotada de sentido e que se cumpriu. Isso a inteligência de qualquer Zé Mané pode perceber. Existe alguma ciência capaz de conhecer isso? Ou seja, não tem. A atitude do cientista é uma atitude de vontade de negar, de fugir do problema. De fugir da realidade, então. Isso. Porque, por exemplo, ali você viu, quando você vê que Nossa Senhora marca uma data para as pessoas irem, elas vão, e aquele fenômeno do Sol acontece naquela data, naquela hora. Então, foi um fenômeno astronômico, etc, etc. Muito bem, agora você vai me explicar a conexão entre este fenômeno astronômico e a convocação que foi feita. E o fato de que as pessoas tenham atendido a convocação. Me explique essa conexão. Existe uma ciência que estuda isso? Essa ciência é impossível. Só que além de explicar isso aí, você teria que explicar a conexão entre estes dois fatos e a realização da profecia posterior. Ou seja, aquilo que a inteligência natural humana percebe como um fato único, vamos dizer, um sistema único, coerente de fatos dotados de sentido, as ciências todas somadas não são capazes de reconstituir. Então, isso quer dizer que quando o pessoal começa a privilegiar o conhecimento científico acima da inteligência natural, as ciências tornam um instrumento de imbecilização, que te impede de perceber a unidade de coisa cuja unidade você já percebe. Quando você conhece uma pessoa, você conhece sua mãe, por exemplo. Como é que você sabe que sua mãe é sua mãe? Você vai somando detalhes, ou você já sabe tudo inteiro? Né? Então, a sua mãe é apenas uma aparência física? Não. Ela tem uma personalidade, tem uma história, tem uma relação com você. Tudo isso você percebe junto. Isso é a unidade da pessoa dela. Não é isso? Então agora você pega o seguinte, nós vamos pegar a sua mãe e nós vamos estudá-la e medi-la sobre todos os aspectos possíveis. Nós vamos pegar primeiro toda
sequência de acontecimentos biográficos, a linguagem que ela aprendeu, a hereditariedade, daí vamos medir a pressão, a composição do sangue, etc, etc, o lugar na sociedade, a renda mínima, etc, tudo. Soma tudo, você compõe ela? Não compõe. Então, está entendendo? Se você, atentando para os detalhes científicos, você perde o senso da unidade, você é que nem a história do Humpty Dumpty, o ovo que quebra em tantos pedaços que você não pode recompor mais. Está entendendo? Quer dizer, aí a ciência vira um modo de imbecilização. A ciência ela pode aperfeiçoar, afinar a inteligência natural sob certos aspectos, mas não pode substituí-la jamais. Não, mas é algo paradoxal nessa apreensão da unidade, porque ao mesmo tempo eu não tenho minha unidade. Eu posso claro que não, claro que você tem. Você não pode pensá-la, esse é que é o problema. Tem coisas, por exemplo, você pode conhecê-la. Você pode conhece a unidade, você não conhece a sua mãe? Sim. É? Você percebe a unidade dela. Agora você consegue pensar essa unidade? Não consegue. Quando você se lembra da sua mãe, você só lembra de algum aspecto ou outro. Então, por exemplo, quando você pensa, aparece uma imagem dela, e essa imagem tem alguma idade. Mas antes de ter essa idade, ela teve as outras. Você consegue ver todas as imagens de todas as idades ao mesmo tempo? Não. E, no entanto, quando você a vê, você sabe que ela é o estágio atual de uma série de idades que ela teve e que ela traz a marca de tudo isto. E você sabe isso instintivamente e imediatamente. Então, tem coisas que são cognoscíveis, mas não são pensáveis. É isso que eu chamo de conhecimento por presença. Está entendendo? Sim. São coisas que você só pode conhecer, vamos dizer, no ato, na execução do, vamos dizer, do ato de viver e se relacionar com as coisas. Aquilo não pode ser transformado num estado de consciência, num elemento mental. Está entendendo? Sim. E, por exemplo, o estágio final, depois da morte dela, a forma final dela, ela vai se apresentar diante de você. Sabe que alguma ela tem. Essa você não pode saber, porque essa depende da liberdade divina. Essa não tem como saber. Mas você sabe que ela vive dentro desse mistério. Não é isso? Tá bem, tá bem. Ou seja, você sabe tudo isso, quer dizer, instantaneamente nós sabemos um monte de coisas que a somatória de todas as ciências existentes por existir não poderá constituir jamais. Está entendendo? Então, em parte, a existência da ciência deriva de uma certa desconfiança que nós temos da nossa inteligência natural. Nós precisamos tomar certas precauções, então precisamos medir as coisas corretamente, etc, etc. Mas acontece que quando você vai medir, tá certo? Você só pode fazer uma medição de cada vez. Sim? Tá entendendo? Então, a medição torna a sua observação mais exata, mais exata só sob certo aspecto. Então, às vezes, em troca de você obter uma medição mais exata num certo ponto, você perde a visão do objeto que você estava querendo conhecer. Agora você só conhece aquele aspecto. Está entendendo? Então você trocou uma coisa real por outra hipotética. Por outra que só existe mentalmente. Os conhecimentos científicos todos só existem mentalmente. Abstrações, né? Aristóteles dizia que, vamos dizer, a ciência se baseia no conhecimento espontâneo e natural. Ela se baseia e ela o aperfeiçoa sob certos aspectos, mas ela não pode jamais substituí-lo. E ao contrário, ela tem que estar subordinada a ele. Ou seja, entre aquilo que qualquer pessoa comum percebe e o que o cientista diz, você tem que privilegiar o que qualquer um percebe. Claro. E se o que o cientista diz se opõe ao que todo mundo percebe, o cientista está errado. Mesmo que sob certo aspecto determinado, que é o aspecto da sua ciência, ele esteja certo, no conjunto ele estará errado. Ou seja, porque... Por exemplo, quando o Sir Arthur Eddington dizia isto que vocês têm a impressão que é uma mesa, na verdade
é um aglomerado de átomos? É. Você poderia responder, não, professor. Isso que, sob certo aspecto, é um aglomerado de átomos, sob outro aspecto, é uma mesa. E essas duas dimensões, quer dizer, a constituição submicroscópica da matéria e a aparência visível que ela tem nesta nossa escala, essas duas coisas estão articuladas umas com as outras inseparavelmente. E isso é a realidade da mesa. Né? Agora, você não pode trocar a realidade pela aparência que a mesa mostra sob o aspecto da física atômica. Porque isso é só um aspecto e não é um objeto real. O aspecto que a física atômica realça pode ser integrado no objeto real. Mas o objeto real não pode ser reduzido ao aspecto da física atômica. Está entendendo? E o senso do fato concreto, ele é uma capacidade natural humana, mas ele pode ser adestrado e aperfeiçoado também pela disciplina, pela filosofia, pela crítica do conhecimento. Mas a primeira condição é a seguinte: você vai ter que se acostumar com a ideia de que você sabe infinitamente mais coisas do que você é capaz de pensar. Tem os 4 tipos. Isso quer dizer, você sabe, mas não tem o domínio desse conhecimento. As coisas que eu sei, que eu sei, que eu sei que eu não sei, que eu não sei que sei, que eu não sei que eu não sei. Sim, agora, essa infinidade de coisas que você sabe, você sabe que sabe, mas você não tem o domínio delas. E você não é capaz de representá-las mentalmente. Mas eu vou te dar um exemplo mais simples. Você sabe ou não sabe que em volta desta sala, tá certo, existe o jardim da casa? Você sabe ou não sabe que além do jardim da casa tem uma rua? Você sabe ou não sabe que além da rua tem outra rua? E assim por diante. Se você esquecesse isso por um único minuto, se isso desaparecesse da sua consciência, tá certo? Você estaria totalmente perdido. E, no entanto, você não é capaz de pensar tudo isso ao mesmo tempo. Ou seja, você sabe tudo isso, mas não é capaz de transformar isso em representação mental. Então, eu digo, aonde está guardado esse conhecimento que você tem? No seu cérebro? Não, ele está guardado no próprio universo. Isso quer dizer que o universo faz parte, ele é o nosso HD. Nosso conhecimento não está no nosso cérebro, não. O que está no cérebro é uma parte infinitesimal. Está entendendo? Sim. Quer dizer, o mundo é um sistema mnemônico. Não daria para dizer que o que eu conheço faz parte do meu eu, da minha alma mortal? Ele passa a fazer parte. Quanto mais eu vou conhecendo... Se você for encarar isso, o aspecto da alma imortal, a coisa muda de figura. Mas eu estou falando desta vida aqui. Nesta vida você conhece infinitamente mais coisas do que você é capaz de pensar. Eu digo, é onde estão guardados esses conhecimentos? Eles não estão guardados em parte alguma, né? Não estão no seu cérebro, né? Eles estão no próprio mundo. Mas acontece que nós estamos acostumados a pensar assim: aqui tem a minha consciência e lá tem o mundo. Como se fossem coisas separadas, só não são coisas separadas. A sua consciência sem um mundo em torno desapareceria completamente. Você já viu essa experiência de privação de sentido? Assim, enterra um cara 50 metros abaixo do solo, onde ele não recebe nem luz, nem som, e você o isola das suas próprias sensações tácteis, a pessoa não aguenta 5 minutos. Isso quer dizer que a informação recebida do mundo, a presença do mundo externo, é um elemento da nossa consciência. Está entendendo? A sua consciência não está no seu cérebro, a sua consciência está em tudo em volta. Não em modo de pensamento, em modo de presença. Você imagina, por exemplo, se o ambiente externo no qual você vive, se ele mudasse a todo momento, sem você perceber, de maneira que cada vez que você pisca, você está num lugar diferente. Você conseguiria continuar pensando? Não conseguiria. Sua inteligência ia se esfarelar completamente.
É por isso que eu estava Então, falando. quer dizer, a estabilidade, a presença do mundo exterior fazem parte da nossa inteligência, da estrutura da nossa inteligência. Por isso que é uma estupidez dizer que a consciência está no cérebro. Diga, onde está o cérebro? O cérebro está dentro do cérebro? Não, o cérebro está no mundo físico, porra. É? Tá entendendo? Ele não está no mundo físico, mas ele está dentro do seu crânio, o qual está no topo do seu pescoço, que está na sua cabeça, que está no ambiente em torno. Então, isto é a sede da sua consciência. A sede da sua consciência é o universo, apenas tendo um foco na sua presença física momentânea, não apenas um foco articulador. Quer dizer, o lugar onde eu estou, o meu lugar no espaço, é o foco articulador, eu não posso dizer nem da minha consciência, mas do meu pensamento, ou seja, da minha representação dos elementos de consciência. Mas a todo momento nós estamos conscientes de coisas que estão infinitamente acima da capacidade de ser pensadas. Então, você está falando com o senhor chamado Olavo. Você é capaz de pensar o Olavo? Não, você pode pensar no Olavo. Sobre um aspecto, ou dois. Mas é com esse aspecto que você está conversando? Não, você está conversando com a pessoa inteira e você sabe disso. Está entendendo? Quer dizer, o conceito de consciência que as pessoas têm na ciência de teatro moderno é ridículo, é pueril. E assim, eles estão arranhando uma coisinha que eles mal chegaram a perceber. Você conhece aquele trabalho do Rupert Sheldrake, que descobriu a tal da ressonância mórfica? É o seguinte, aqui tem um laboratório, tem um ratinho aprendendo a sair do labirinto. De repente um ratinho descobre. A 20 km de distância tem outro ratinho. Naquele mesmo momento, o ratinho percebe a mesma coisa. E no outro laboratório também, e no outro também, e no outro também. Foi um ratinho que transmitiu para o outro? Não. Não houve transmissão alguma. Simplesmente a atividade cognitiva do ratinho está se dando dentro de um ambiente cósmico, tá certo? Que é o suporte dessa atividade cognitiva. E, portanto, não é de estranhar, por exemplo, que várias pessoas percebam a mesma coisa ao mesmo tempo. Não é coincidência e também não é uma relação causal. E também não é mera sincronicidade, como dizia Jung, que sincronicidade não é uma explicação, é o nome do problema. Então, só tem uma solução. Eu digo, a presença do universo é um elemento estruturante da nossa consciência. Também auxilia a gente a apreender a nossa unidade, ou não nesse sentido. Olha, a nossa unidade só existe na escala de eternidade, só existe perante Deus. Fora disso, nós não temos unidade nenhuma, nós somos um farelo. A unidade do ser humano é de tipo metafísico e só. Então, não adianta você querer apreender a sua unidade. É que nem você querer pegar água na mão. Tem que aceitar, você tem que aceitá-la e vivenciá-la só. Desistir de pensá-la. Mas durante a vida a gente está tomando forma, como no exercício do necrológio, por exemplo. No meu necrológio, não, a sua biografia está tomando forma. Mas até no final da minha vida, até depois que eu morrer, eu vou adquirir uma forma final que é o resultado de toda a minha vida. Não, veja, você está querendo alcançar um tipo de autoconhecimento mental, ou seja, uma representação de si mesmo. Isso é impossível, inútil e prejudicial. Eu não posso conhecer a minha forma como um todo, porque eu só tenho forma perante Deus. Está entendendo? Claro, claro. Além disso, a minha forma está continuamente mudando. Ela só vai parar de mudar na hora que eu morrer. Então eu tenho que, vamos dizer, no entanto, eu vivencio a minha unidade. Eu posso vivenciá-la e posso ter consciência dela, mas eu não posso pensá-la. Na hora que você quer pensar, ela escapa da sua mão. Você está entendendo? Sim. É como, sei lá, uma pessoa que você ama, você está curtindo a presença dela, etc, etc. De repente você quer pensar ela. Bom, para pensar você tem que fechar os olhos, parar de prestar atenção nela e começar a prestar atenção no seu pensamento. Não é assim? Sim. Então, quer dizer, a unidade do ser humano, ela é matéria de experiência imediata
mentalmente inapreensível. É a experiência existencial. Está entendendo? Então, por isso, não é necessário você ter uma representação. Mas pode ser objeto de estudo, mesmo que não seja pensado. Pode, mas não sei se vai ajudar muito. Esse é que é o problema. Você sabe o mito do Narciso? Que ele quer um espelho, ele quer um espelho, quer um espelho. Só você não vive atrás de um espelho, eu quero saber quem eu sou. Eu digo, você já sabe, desgraçado. Agora, se você tentar pensar, esse que você está procurando escapa. Você entendeu? Esse é o mito do Narciso, as pessoas não entenderam até hoje. Falam. Você pode pensar sobre um aspecto da sua vida, sobre outro aspecto, mas querer obter uma imagem de você, é fazer buraco na água. Para você ter uma imagem completa de você mesmo, você precisaria existir só na esfera do seu pensamento. Cessar de existir realmente. Por exemplo, se você vai escrever um romance, você inventa um personagem. Né? Sim. E você sabe a respeito desse personagem tudo. Porque além do que está escrito ali, ele não existe, ele só existe naquilo que está escrito. Então, um personagem de romance, ele é inteiramente pensável do começo ao fim. Por quê? Porque ele só existe na sua imaginação e no papel. Mas uma pessoa real não é pensável assim. Além do que você pensa dela, existem infinitos outros aspectos, dos quais você está consciente na presença dela, mas que você não pode transformar em pensamento seu. Mas a intenção não é só assim, pela utilidade ou por essa questão de narcisismo. Sim, mas não tem, é só narcisismo, isso não tem utilidade nenhuma. Pela questão... É você se acostumar com a sua presença, né? E aceitar a própria translucidez dela. Porque ela se mostra para você a todo momento. Você está consciente dela a todo momento. É só você não querer dominá-la mentalmente. Está entendendo? Sim. É aceitar que você existe, pô. Sim, sim. E que Deus sabe quem você é. E se Deus sabe, por que você precisa se preocupar mais com isso? Então, o narcisismo é a grande doença da modernidade. O que eles chamam de autoconhecimento. Não quer ter autoconhecimento nenhum, pô. Isso é uma bobagem. Você pode conhecer uma coisa ou outra. Por exemplo, sei lá, certas experiências traumáticas que você teve que te deixaram um vício mental. Porque você pode, pela memória, ir lá e destrinchar aquilo. Mas é uma coisa que você vai conhecer, uma coisa aqui e outra ali. A totalidade, você tem que aceitá-la e vivenciá-la, não é representá-la mentalmente. Você não pode se ver como um personagem de romance. Né? Claro. Se você se vê, então aquele personagem já criou uma forma total e ele só existe no romance. O que é o Dom Quixote além do que está escrito no romance Dom Quixote? Não, ele não é nada. Tudo o que ele é já está ali. Né? Foi tudo pensado e tudo escrito. Né? Mas e você? Você precisa ver o seguinte, você é uma criação da imaginação de Deus e não da sua imaginação. Para eu me conhecer a mim mesmo como uma forma completa, eu precisaria ter uma imaginação divina. E me criar, por assim dizer. Eu não posso fazer isso. Então, nós temos capacidade de criar personagens. Sim, mas esses personagens só existem na nossa imaginação e no romance, ou no filme, etc. Não existem carnalmente. Não existem no espaço e no tempo. Então nós somos criaturas ficcionais de Deus. É o romance que Deus escreveu. Então só Ele sabe a forma total. E essa forma total, bom, é o seu juízo final. Essa é a minha preocupação de conhecer alguma coisa de mim mesmo agora. Foi juízo final. Não é por esse meio que você vai. Ou seja, mas isso seria um pré-requisito, porque se eu não me conheço, ou vamos supor que eu vivo numa ilusão, que eu não sei que eu sou eu mesmo. Mas isso não é. Não, peraí. Isso aí não é autoconhecimento neste sentido.
Isso é você saber alguns detalhes que você precisa saber. Por exemplo, se você tem um vício, né? Você, sei lá, é drogado, é viado, é ladrão, qualquer porra assim, né? É normal que você queira saber por que eu fiquei assim. Mas você não vai chegar nisso através desse recurso de você querer se imaginar como um todo. Não, você só vai ter que rastrear o fio da meada daquele ponto. Mas depois no dia do meu julgamento, que eu já estiver morto, eu vou me reconhecer como todo. Deus vai te mostrar como todo. Deus vai te mostrar quem você é. Um dia eu pedi para Deus, me mostra como eu seria se eu fosse para o juízo final agora. E ele me mostrou, eu era um macaco. Eu falei, não, assim não tá bom. Dá um jeito. O que ele estava me dizendo? Que eu estava com macaquice. Né? Isso é uma coisa, uma curiosidade imbecil, você está entendendo? Isso não se pergunta, como dizer, essa pergunta não se faz, isso é uma besteira. Deus está me fazendo naquele mesmo momento e você tem que deixar Ele fazer. Não é você querer saber a sua forma. Você faz essa pergunta e recebe uma resposta dessa. Deus está fazendo você, deixa Ele fazer. Não se preocupar com a minha forma, mas me preocupar com a salvação. Mas você é Deus que vai dar, não é você. Claro. O que você faz para obter a salvação? Você pede. Peça, queira e confie. Pronto. Você se preocupar com a salvação profissional, será que eu vou para o inferno? Então, fala, bom, isso aí só vai aumentar o seu narcisismo. Oi? Essa quebra do espelho, Fala mais alto para poder. essa quebra do espelho do narciso é um aspecto de humildade? Eu não diria quebra, é uma dissolução, porque o espelho do narciso é de água. Só se perceber que é água e que aquilo nunca vai ter uma forma, pronto, acabou, já resolveu o problema. É uma forma de humildade cognitiva, não moral, mas cognitiva. Quando você vai falar com Deus, você tem que ter o prazer de você perceber que você é um nada. Você não tem personalidade, você não tem história, você não tem nada, você é menos que um grão de areia. Um subnitrato do pó de bosta. E, no entanto, você tem essa honra de você falar com Deus. O que mais você quer? Vai ficar pensando nos seus pecados. Pensar nos seus pecados é uma coisa que você tem que fazer para a sua relação com a espécie humana, inclusive para a confissão sacramental. Só por isso. Mas não para este autoconhecimento. Os seus pecados, você pode fazer a lista quanto queira, sempre vai faltar. Então, eu acho que você tem que fazer é ter que confessar o pecado fundamental. Eu sou um nada que estou pretendendo ser algo, estou fingindo ser alguma coisa. Quando, na verdade, por exemplo, o próprio fato de você ter um eu, de você ter uma unidade, isto é ação divina. Deus está botando um eu em você naquele mesmo momento. Só Deus tem um eu, você não tem. Ele pôs um em você. Entendeu? Então o que tem de mais íntimo, de mais verdadeiro em você, é a ação divina que está ali naquele momento. Então você vai informar alguma coisa para Deus? Ah, Deus, eu fiz tal pecado, como se ele não soubesse. Isso não seja ridículo. Você tem que perguntar para ele, olha, se eu fiz algum pecado, você me mostra. Tudo isso é assim, é tentar recolocar as coisas dentro do seu verdadeiro sistema de proporções. Nosso sistema de proporções, ele está sendo cada vez mais perdido na cultura moderna. Porque é a cultura voltada para a destruição da inteligência natural e sua substituição pela inteligência artificial.
Qual é a primeira forma de inteligência artificial que existiu? A escrita. Não é isso? A partir da hora que os caras começaram a escrever, eles começaram a perder memória. O Orlando Vilas Boas me contou a história de um antropólogo que estava lá no meio dos índios, ele ficava com o caderninho fazendo pergunta para os índios. Né? Pá, pá, pá. Daí o índio um dia falou para ele: eu nunca vi ninguém escrever tanto quanto você e esquecer tanto quanto você. E é claro que eu não sou contra a inteligência artificial, mas eu não posso usá-la para substituir a inteligência natural, porque a inteligência natural ela é muda. É aquilo que você sabe, mas que você não consegue pensar e nem dizer. É aquilo que você sabe porque sabe. Que você, por assim dizer, dá por pressuposto. Não é nem isso, é aquilo que você conta com absoluta certeza e sem errar, e nunca falha. Por exemplo, quando você dorme, você sabe que você vai acordar em algum lugar. Sabe ou não sabe? Às vezes já aconteceu de você acordar no lugar nenhum, sem nada em torno, nunca aconteceu, né? Então, quer dizer, você conta com a presença do universo. Né? E desse universo você sabe uma infinidade de coisas. Mas se você tentar pensar, se tentar transformar isso em um conhecimento pensado, a coisa se esfarela na sua mão. Quer dizer, o conhecimento que você tem, mas não domina. E o que é a ciência, o conhecimento organizado? O conhecimento que nós dominamos. Você está entendendo? Então, nós temos que dizer um conhecimento no qual nós estamos e tem outro conhecimento que nós dominamos. Nós precisamos dos dois, evidentemente. O primeiro nós precisamos simplesmente para estar vivos e para existir. O segundo nós precisamos para resolver problemas práticos da existência. Mas como esses problemas práticos da existência cessam no instante que você morre, eles só têm importância durante a duração dessa sua vida. Não tem importância eterna. Mas o outro, aquele conhecimento que está em você, vai ter sempre, eternamente. Esses de Aristóteles, a alma é tudo que ela conhece. Eu digo, bom, esse conjunto que você sabe, que não consegue dizer, esse é você. Articulado num centro que você chama de eu e que só existe porque Deus quer que exista. Deu para entender? Então por hoje é só. Eu vou desligar aqui, então não tem mais perguntas. Eu não posso ter níveis de apreensão. Você não pode apreender a alma imortal, meu filho. Você é uma alma imortal. Mas eu tenho mais e menos consciência disso. Não. Mas é você que tem consciência dela ou ela que tem consciência de você? As duas coisas, se eu sou Mas ela. esse é o negócio. Você está tratando da coisa numa esfera mental, não existencial. O meu objetivo é tratar de forma existencial, não só ficar com um jogo de palavras, de pensamento. Mas o que você está fazendo é entrar no pensamento. Olha, o conhecimento da alma imortal se alcança do mesmo modo que você alcança o conhecimento da presença do universo. Não há nada que você possa fazer para alcançar esse conhecimento, só tem que aceitar. E para aceitar, no fundo é isso que esse pessoal das técnicas orientais quer dizer, com parar de pensar. Parar de pensar, ele nunca pensa. Mas é não prestar muita atenção no pensamento. Começar a prestar atenção na realidade. Quer dizer, na presença do universo, na sua própria presença. E ficar tranquilo, né? Por exemplo, a vida de um santo, assim, ele não dá a impressão que ele tem mais... Eu não tenho a menor ideia. Eu não tenho a menor ideia de como é a vida de um santo. Dá essa impressão que ele tem uma consciência, uma apreensão mais
efetiva da alma imortal, ou de que ele vai um dia ter uma forma final que vai se apresentar diante de Deus. E como é que ele obteve isso? Então, Quer dizer, é por fé. O que é fé? Fé é confiança. Se você tem confiança, você está como o bebê que se deita no colo da mãe, confiante que ela não vai jogá-lo pela janela. O bebê precisa pensar, precisa fazer algum esforço, não precisa fazer nada. Só precisa ter a confiança. Está entendendo? Agora, se a pessoa não tem nem confiança na presença do universo, vai ter confiança em Deus. Olha, uma vez eu li uma frase que me encantou. A frase do Alain, filósofo francês, que dizia que ninguém conseguiria dormir se não tomasse a decisão de que todos os problemas podem ficar para amanhã. Não é isso? Então esse problema também pode ficar para amanhã. Olá, você diria então que assim, isso é um problema de você tentar conhecer, mas de uma forma assim, útil, a alma imortal, ou estudá-la. Vamos dizer, esse é o verdadeiro sentido da fé, é a confiança. Você entendeu? Eu não posso fazer A confiança assim, não de que Deus vai fazer tal coisa no futuro, não. A confiança agora, nesse momento. De que existe uma realidade infinita que te sustenta. Isso aí o pensamento não consegue produzir. Mas assim, esquecendo um O pouco pensamento de consegue reconhecer, mas na hora que ele reconhece, ele acha que é melhor parar de pensar no assunto. É inútil pensar no assunto. Me dá um cafezinho. Não seria um objeto de estudo interessante? É um Conhecer objeto de os estudo. limites de poder da alma imortal. Você não pode conhecer isso aí. Eu posso experimentar. Mas para quê? Você está de novo querendo fazer da alma imortal um objeto. Ela não pode ser um objeto, ela é um sujeito, ela é você. Na hora que você transforma ela em um objeto, você transforma por abstração. Não, então, Por mas abstração, você isso separou eu um quero pedaço evitar, dela e né? está pensando naquele pedaço. Então, Sim. ela já não é a alma imortal, ela é uma representação subjetiva da alma imortal, feita abstrativamente. Então, Não. um objeto criado por Isso. você mesmo. Isso, não, mas isso eu quero evitar. Por exemplo, não tratá-la como um objeto de ciências, de fazer experimentos que seriam repetitíveis, que poderia ser transmitido. Não, Mesmo você que eu nunca pode, transmita pra ninguém. você pode até fazer Como isso. uma técnica cética, que eu nunca transmita para ninguém. Você pode até fazer isso. Entendeu? Mas você tem que entender que a alma imortal não é jamais um objeto. Nenhuma outra pessoa você pode conhecer como objeto. Quanto mais você mesmo. Esse é um conhecimento que você tem quando você não está procurando. E quando começa a procurar, você para de ter. É um conhecimento que você só pode receber. Um conhecimento que você só pode receber, porque ele já está dado e já está aí. Tá entendendo? O tempo para Santo Agostinho, né? É, a mesma coisa. Quando eu não penso, eu sei. Quando eu penso, não sei mais. Porque no fim das contas, assim, isso seria a coisa mais importante para cada Você vê, não é a alma imortal que vai entrar na sua consciência. Né? É a sua consciência que vai se amoldar à realidade e à presença da alma imortal. E como é o jeito da sua consciência adaptar isso, ficando quietinha e não enchendo o saco. Entendeu? E deixando que a vida fale. Que a presença do objeto fale. A presença total do Adélio, esse tipo de estudo, não seria de certa Não, forma a presença uma total, tentativa total é outro negócio. Ela é, vamos dizer, ela é um dos elementos do que eu estou te explicando. Mas não é tudo. Ou seja, a alma imortal, ela tem muito mais interesse, ela é uma realidade muito mais concreta do que toda a natureza. Do que todo Sem o resto. dúvida, sem dúvida.
sem dúvida. Ou seja, todo esse resto, uma hora vai passar. Note que Deus diz que Ele vai fazer novo céu e nova terra. Ele não diz que vai fazer você de novo. É. Exato. Ele diz que vai te dar uma nova modalidade de existência. Mas não vai criar você de novo. Então, quer dizer, este mundo, o céu e a terra, pode ser desfeito e feito de novo. Você não. Você foi feito de uma vez para sempre. Mas a alma imortal é muito mais o conjunto delas. É uma realidade que transcende infinitamente este mundo. Mas Deus transcende infinitamente. Para além do conjunto das almas imortais, existe o mundo dos angélicos. E para além do mundo dos angélicos, existe Deus. Nesses outros mundos, por exemplo, um anjo ele já tem uma forma fixa, definida. Ele não está mais Sim. Ou seja, a gente só tem essa vida. Para até no dia da minha morte, depois que eu morrer, acabou. Eu vou ser aquela forma que eu Então, essa vida existe para você se adaptar à sua condição de alma imortal. Quer dizer, você é criado como alma imortal, mas com um estágio mortal inicial. Então, mas depois dessa morte física, eu atingi a forma que dali para frente vai ser imutável. Eu não sei, não tenho a menor ideia. A forma Acho do que meu se Deus eu. quiser te mudar, ele pode te mudar também. Mas Existe alguma forma de temporalidade na vida eterna? Alguma forma incompreensível? Porque acontecem coisas. E onde acontece, você não pode dizer que não existe tempo. Existe tempo, mas não é como o nosso tempo aqui. O nosso tempo aqui, ele é linear e irreversível. Existe tempo aqui Na porque existe eternidade mudança. existem todas as dimensões de tempo ao mesmo tempo. Eu não sei explicar como é isso, mas dizem que é assim. Então, alguma temporalidade existe, alguma coisa acontece. Mesmo que a gente já tenha a forma final, e os anjos também já. Escuta, nunca... você está querendo que eu te explique como é o céu, eu não sei como é o céu. Estou querendo saber dos poderes, assim, até onde pode uma alma imortal. Não dá para responder isso aí. Um técnica espiritual ascética também poderia ter uma chance. Ninguém jamais respondeu isso aí. Não, claro. Assim, não de forma absoluta, mas pode ser um objeto de investigação. O Cristo ao longo de disse, uma em vida. mim tudo podeis fazer. Portanto, em princípio, não há limite. Não é isso? Mas ele disse, em mim, não é vocês, por você. Claro. É isso? Então, Igual através de qualquer Deus, santo, você quando pode faz um fazer qualquer milagre. coisa, você pode mudar o curso da história. Igual quando o Padre Pio, por exemplo, faz um milagre. Claro. Em princípio não há limite, mas por isso que a pergunta não faz sentido. Porque não são poderes intrínsecos da alma imortal. São Então, poderes mas que ela tem. alguma autonomia a alma imortal tem que ter, independente Tem, de você Jesus. tem autonomia de ir para o céu ou para o inferno. Então, porque ela pode ir para o Você inferno. pode escolher. Só vai para o inferno quem escolhe. Ou seja, Lê o livro lá do Monsenhor de Seguir. Os caras que estão no inferno, todos eles acham que é inteiramente justo eles ir para o inferno. Ou seja, Eles concordaram. E continuam existindo como alma imortal mesmo. Mas eu no duvido inferno. que você dizer, não, eu não quero, eu quero você, eu não quero o inferno. Eu duvido que Jesus te expulse. Você lembra o nome do livro? O inferno. Tem a vida editorial publicou Monsenhor de Ségur, S-E-G-U-R. Tem um exemplar ali na porta no corredor, lá tem um exemplar.
O Olavo, inferno é uma e o- questão de você querer. Você tá E o entendendo? tipo de pessoa que depois que morrer ela não tem consciência de si mesmo, nem o suficiente para formular essa pergunta para Jesus. O quê? Nem para querer isso para Jesus. Que viveu, por exemplo, uma ilusão da mais vagabunda a vida inteira. Como é que eu vou Ela saber? ainda- Como é que eu vou imaginar uma coisa dessa, pô? Eu mal sei de mim mesmo. Né? Mas, assim, Mas é o tal negócio. O pessoal vem como é que diz? Vem com umas perguntas que nem Deus sabe, porra. E que são perguntas que bloqueiam a inteligência humana. Por quê? Em que sentido? Porque leva você num beco sem saída. Leva você numa contradição. E daí não tem mais resposta. É Ícaro, né? Ou por outro lado, não poderia, por exemplo, deixar essa pergunta aí. E saber que eu estou aberto ao universo. Mas por que fazer? Olha, eu nunca recomendo que a pessoa faça grandes perguntas. Né? Mas que tente conhecer alguma coisa. Mas alguma coisa concreta. Né? Entendeu? Nós é para voar, não para alcançar o sol. Use os seus dados de inteligência para voar, não para alcançar o sol. Orgulhoso. Porque orgulhoso você fode, né? Então, quer dizer, a fé também é o seguinte, você saber, e se você realmente precisava saber alguma coisa, seriamente, Deus vai te informar no tempo devido. Você pergunta para Ele. Não é para mim que você tem que perguntar, você pergunta para Ele. Mas você vai ver que você não consegue fazer essa pergunta para Ele. Você consegue fazer para mim, para Deus você não consegue fazer essa pergunta. Chegar na hora você vai abrir a boca e sabe, que besteira. E as perguntas que você não pode fazer a Deus é porque elas não fazem sentido. Você pode perguntar a Deus, por exemplo, se você tem um vício, um pecado, você pode perguntar: por que eu sou assim? O que me tornou assim? Me mostra para mim a história. Isso eu já fiz muitas vezes, minha coisa. Eu acabo sabendo. Né? Mas é um pedaço da minha história. E que é bom eu saber. Mas quais são os poderes da minha alma imortal? Pergunta isso para Deus, para você ver. Você não consegue formular essa pergunta. No final dos tempos, ou no final de tudo, eu não vou saber a verdade última sobre mim mesmo, e cada um não vai saber a verdade última sobre ele mesmo. Se você souber a verdade última, a existência no Não paraíso sobre vai ser tudo. uma chatice. Não sobre tudo, mas pelo menos sobre cada Você acha, por exemplo, você viver no paraíso e vai ter a contemplação de Deus. E você, você acha que Deus vai acabar? Não. Então como é que você vai saber sobre tudo? Então, mas Deus não vai ter nada novo para te mostrar? cara, Eu tenho Mas a pessoa, Ó, Deus será uma a- sacanagem, vai te mostrar todo dia a mesma coisa, a mesma coisa. O que é isso, pô? Deus é criatividade infinita. É? ou seja, ele fez a gente justamente para contemplar. Sim, contemplar o quê? Sempre a mesma coisa? Não. Não. Deixa eu dar um palpite. O que eu acho é que eu acho que você está curioso, você quer saber o que Deus quer. Por exemplo, se você fala bondade infinita, você não. Se fala bondade infinita, beleza infinita e tal, então quer dizer que não vai acabar. E se não vai acabar, nunca você vai saber tudo. Não, isso já por definição Então, desde o começo. Conhecimento é infinito e a gente já começou. Nós não fomos feitos para saber tudo, nem nesta vida nem na outra. Saber tudo. Vamos dizer, mesmo que você seja uma alma imortal, você não é eterno. Claro. Porque você nasceu num Eu certo comecei- dia, você não existia, começou. Então você não pode saber tudo. O que veio antes? Você só pode saber indiretamente, você não vai ter um conhecimento experiencial daquilo. Mas um conhecimento Então, completo sobre o próprio. Os anjos não sabem tudo, Sobre eles mesmos. nem sobre eles mesmos. O saber tudo é autocontraditório. Claro, claro. Hum? Em termos absolutos Para saber tudo, você precisaria também poder tudo claro. e ser tudo. Só Deus pode saber isso. Agora, pode deixar que você vai saber um bocado de coisa.
Né? Quer dizer, o saber infinito é contraditório com uma criatura finita. E mesmo como almas imortais, somos finitos. Como é que nós sabemos? Porque eu sou uma alma imortal e não duas. O céu está cheio de almas imortais que não são você. Porque se todas fossem você, bom, você ficaria sozinho lá e seria uma chatice. Não é isso? Então acabou?